Dia 2 de junho de 2023 é o seu, é o meu, é o nosso aniversário, gente. O canal Eu Preciso Te Contar tá completando 1 ano de existência. Eu não poderia estar mais feliz por esse dia. Eu confesso pra você que quando eu tava fazendo aqui as fotos pra thumbnail desse vídeo, eu comecei a me emocionar, porque eu comecei a agradecer a Deus pela existência desse canal. Esse canal, ele existe porque tem você aí do outro lado, porque você tá inscrito no canal, porque você curte, comenta, compartilha. E eu não poderia ter realmente alegria maior no meu coração do que eu poder compartilhar com você as coisas que eu tenho vivido com Deus, as experiências, as coisas que eu tenho aprendido sobre Ele. E pensando em todas essas coisas, então, foi que decidi fazer esse vídeo de hoje para te contar as 4 lições que eu aprendi com esse canal durante esse 1 ano. E essas lições, elas não servem só pra mim ou pra alguém que tem um canal no YouTube, não. Elas servem aí pra você. A primeira lição, então, é que Deus opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Talvez de cara aí você já se lembrou que isso é um versículo que tá lá em Filipenses 2,13, que diz que basicamente que Deus opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Ele realiza em nós esse desejo, segundo a sua boa vontade. E como que isso se aplica aqui no canal? Talvez você já tenha assistido o vídeo em que eu falo como que esse canal nasceu, mas basicamente eu comecei a sentir dentro do meu coração um desejo intenso de falar para as pessoas o que eu estava vivendo com Deus, as experiências, os aprendizados, tudo que eu estava realmente experimentando de maravilhoso, que eu nunca tinha experimentado antes. E era um desejo tão forte no meu coração, tão intenso, que eu não estava conseguindo segurar, gente. E eu não fazia ideia de como que eu ia fazer isso. Foi então que eu orei para Deus e falei para o Espírito Santo que eu queria muito fazer, mas eu não sabia por onde começar. Então ele me deu uma palavra que eu guardei com todo carinho quando ele disse que na hora certa ele ia me mostrar como. Até que 1 ano depois, então, Deus finalmente me mostrou que eu faria isso através desse canal no YouTube. E gente, eu não precisei nem pensar no nome. Ele simplesmente veio porque eu perguntei para o Espírito Santo, quando ele me mostrou o canal, eu falei qual é o nome que ele vai ter. E ele logo respondeu, eu preciso te contar. Gente, não tem coisa mais maravilhosa, sabe? É uma realização, assim, incrível mesmo. E como que você pode aplicar isso, então, na sua vida? Gente, Deus opera em nós o querer. Ele planta no nosso coração esse desejo. Às vezes a gente não sabe ainda por onde que a gente vai começar, como que a gente vai fazer, mas essa parte é Deus que mostra. Ele começa primeiro realmente a colocar aquela semente no nosso coração e ela vai então germinando e na hora certa ele nos mostra. Mas o segredo de tudo isso é a gente estar bem pertinho de Deus, a gente estar coladinhos com Ele, sabe? Buscando a Deus não pelo que Ele pode nos oferecer, mas pelo que Ele é ter esse relacionamento com Ele. E então eu posso garantir para você que esse querer e esse efetuar, esse plano que Deus desenhou para a sua vida, que é um desenho especial para você, isso vai começar a fluir no seu relacionamento com Ele. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você no corpo de Cristo, no reino dele, porque a gente foi criado para isso. Mas não se esqueça que assim como as partes do corpo têm funções diferentes, a gente também tem funções diferentes no reino de Deus. Portanto, é bacana a gente se inspirar em outras pessoas, mas nunca permitir que essa inspiração bloqueie a nossa visão para que a gente veja o que Deus tem para nós, qual que é o nosso lugar no corpo de Cristo. Portanto, se aproxime dele de todo o coração, busque esse relacionamento com ele. Eu tenho certeza que o querer e o efetuar, ele vai fazer fluir na sua vida. E isso então me leva à segunda lição, que é: nós somos cooperadores de Deus. Não basta Deus ter a sua vontade e colocar isso no nosso coração se a gente não cooperar com ele, se a gente não fizer a nossa parte. Tá achando isso estranho? Nosso maior exemplo é a nossa salvação. Deus não mandou Jesus, o seu filho, para morrer na cruz por nós? Claro que sim. Mas só o fato dele fazer isso já garante a nossa salvação? Claro que não, a gente tem que agir. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer. É por isso então que existe em todas as coisas na nossa vida espiritual uma cooperação da nossa parte com Deus. Deus faz a sua parte, mas também nós temos que fazer a nossa. E esse canal aqui existe porque um dia eu decidi cooperar com Deus, eu decidi me colocar à disposição dele. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? A gente não precisa se preocupar se a gente é capacitado ou não, porque a capacidade é Deus que nos dá. Ele nos capacita com o seu poder, com a sua graça.
Então é claro, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa dedicar o nosso tempo, o nosso carinho para fazer as coisas da melhor forma. Mas de outro lado, quando a gente não tem mais forças, quando chegou no nosso limite, aí vem Deus com a sua graça e Ele nos capacita. Isso aí já faz um gancho então com a terceira lição, que é: nós dependemos de Deus. Eu sozinha poderia fazer esse canal até um certo ponto apenas. Editar, gravar, claro, consigo fazer isso. Mas a inspiração, da onde que vem? Ela vem do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim, que habita dentro de você. E a glória não é minha, a glória é de Deus. Lá em 2 Coríntios 4:7 diz que nós temos esse tesouro, que é a luz de Jesus, que é a glória de Deus, em vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro. Eu tive algumas experiências já aqui no canal sobre essa questão de depender de Deus, e Deus me ensinou a depender dele nesse processo desse 1 ano de canal. Teve uma certa semana, há alguns meses atrás, que eu tava meio que desesperada, assim, porque eu não sabia o que eu ia falar no vídeo da semana. É como se minha mente tivesse ficado em branco e de repente eu comecei então a ficar angustiada, porque daí começou a me vir na cabeça: tá, e será que eu vou ter o que falar na outra semana e na outra e nos próximos vídeos? Como que isso vai ser? E se eu não tiver mais o que falar, como que vai ser? E então eu comecei a orar, eu falei com Deus. E nesse momento ele começou a me mostrar que eu tinha que aprender a entender que eu dependo 100% dele. E foi legal porque nessa vez específica, Deus me levou ao limite, sabe? Eu tive aquele momento então que eu ia escrever o roteiro, que eu não sabia o que fazer, e Deus deixou para revelar o que era para eu falar no último minuto, até que eu pude gravar o vídeo então e ele saiu. Depois disso então eu nunca mais fiquei ansiosa pelos vídeos do canal, porque eu sei que eu dependo dele. Inclusive no vídeo da semana passada isso aconteceu, só que agora de uma forma diferente. Como eu já tinha aprendido essa lição, eu tava orando, falando com Deus, falei: Deus, eu preciso então agora que o Senhor me mostre o que é para eu falar no vídeo da semana que vem, né, que era do sábado passado. E daí eu orei, né, e falei assim: Senhor, eu reconheço que eu dependo de Ti. Eu preciso da Tua graça e do Teu poder agindo na minha vida. Eu vou confiar e eu confio em Ti. Eu terminei então meu tempo devocional, fui pra academia fazer o exercício com essa paz no coração. E foi lá então que o Espírito Santo, de repente, pum, me mostrou o que eu ia falar. Foi de uma forma tão inusitada, tão inesperada. Mas é isso que é legal, assim, porque Deus mostra pra gente que Ele age, sabe? Ele leva a gente no limite mesmo, naquele momento em que você sabe que você não tem mais o que fazer, pra Ele mostrar que o poder vem dEle, que a glória vem dEle. E não tem lugar melhor pra gente estar do que no centro da vontade de Deus, confiando que nós dependemos dEle. E isso vem muito natural depois do nosso coração quando a gente aprende a se conectar diariamente com Deus. Até para tomar as decisões na sua vida, no seu trabalho. Às vezes, né, tem situações aí difíceis que você precisa tomar decisões rápidas e existe a sua limitação, existe a minha limitação. Mas é aí que vem o poder de Deus, então isso vale para tudo na nossa vida. A quarta e última lição, então, que eu tirei desse 1 ano de canal é que a verdadeira satisfação está em fazer a vontade de Deus. Durante esse 1 ano, gente, eu passei por muitas fases na minha vida, por muito amadurecimento, passei por tempos difíceis, por tempos de tristeza, mas também tempos de alegria. Mas o que eu aprendi é que, independentemente das circunstâncias, eu me sentia realizada e satisfeita porque eu estava fazendo a vontade de Deus na minha vida. Se você assistiu os primeiros vídeos aqui do canal, você vai saber que em um deles eu falo sobre como descobrir o plano de Deus para a nossa vida. E lá eu falei um pouco de como que foi para mim há anos atrás, quando eu tinha um grande sonho no meu coração de ser atriz. Eu queria ir para o Rio de Janeiro, eu queria fazer novelas, esse era o desejo do meu coração. E era tão forte que eu estava decidida que era aquilo que eu queria fazer. Só que eu comecei a compreender a partir das circunstâncias na minha vida, coisas que Deus estava movimentando, peças que Ele estava encaixando, que não era aquele sonho que Ele tinha para mim. Eu tive que tomar uma grande decisão, então, de abrir o meu coração e permitir que Deus tirasse a minha vontade e substituísse pela vontade dEle. E a partir desse momento, foi da noite pro dia, literalmente, que aquele desejo saiu do meu coração. E Deus começou então a trabalhar, a me transformar para hoje me trazer onde eu estou. Naquela época, então, gente, eu não fazia ideia do que Deus queria fazer na minha vida. E o interessante de tudo isso, sabe o que é? Antes de Deus me dar esse presente aqui, que é esse canal no YouTube, que é onde eu sinto satisfação por estar fazendo a vontade dEle, eu tive que aprender
a ser usada por Deus no lugar em que eu estava. Naquela época eu tinha o meu trabalho, que é o mesmo que eu tenho até hoje, e foi então nesse processo que eu comecei a deixar Deus me usar aonde eu estava, a ser sal e luz aonde eu estava, porque eu precisava aprender a valorizar aquele lugar, aquelas pessoas, aquele momento da minha vida, para que Deus pudesse dar outro presente, para que Deus pudesse fazer outras coisas no meu coração, sabe? Eu quero que você se lembre de uma coisa muito importante. Não é a circunstância, não é o que está fora de você que vai te satisfazer. A verdadeira satisfação vem do nosso coração, quando a gente está junto de Deus, quando a gente tem um relacionamento de verdade com Ele. Então não pense que você vai ser feliz, vai ser satisfeito quando você conquistar aquela casa, quando você casar, quando você tiver filhos, quando você tiver aquele outro emprego. Não é isso que vai fazer você ser satisfeito. A satisfação verdadeira vem de Deus, de estar no centro da vontade dEle. Se você disser sim para Deus, você já imaginou aonde que Ele pode te levar? Os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu espero que essa minha experiência possa fazer você refletir sobre essas coisas também. Ah, e antes que eu esqueça, se inscreva nessa página. Ela quis dizer canal, tá? É a idade, é canal. Ai, mas deixar o seu like? Não esqueça de deixar o seu like. Não, sei lá. Amor. Ainda mais, para que você possa... Para que você... Então eu resolvi abrir. Aqueles que o amam e obedecem. E se você... Depois de Jesus usar o barco dele para subir no... Porque aquelas bolinhas todas já se tornaram em casquinhas. E agora com vocês de como que eles coisas rolarem simplesmente acontecer. Eu não sei se você reparou, mas hoje é o 10º episódio do canal. Ei, pessoal! Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu preciso te contar. E daí paramos, né? E o missionário perguntou se ele tinha conseguido encontrar água. E daí ele abriu um mega de um sorriso. Desculpa, gente, mas é que me emociona demais, sabe? Como diz lá no livro de Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus então levanta, ele olha para aquelas águas e fala assim: e agora eu te pergunto, do que você está cheio? Nessa hora, então, eu acordei com alguém chamando o meu nome. Agora eu vou te contar um último segredo. Se esse vídeo foi importante pra você, curta, compartilha com alguém, se inscreve no canal. E, gente, eu espero você no próximo episódio, no próximo vídeo aqui do canal, porque você já sabe, né, gente? Eu preciso te contar.